Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus possa repercutir em todos nós nesta noite de trabalhos espirituais da casa. Muito bem, nós os convidamos para uma coisa bem simples, uma reflexão. Uma simples reflexão. Mas muito interessante. Nossas vidas mentais giram em torno do que nós vamos conversar. Nós temos aí Paulo de Tarso, falando das profecias. Profecias eram produto dos médiuns. Ele falava dos médiuns da época. Ele chegou a fazer até uma instrução geral para uma reunião mediúnica. Está lá em Paulo aos Coríntios. E foi comentada por Emmanuel, item por item. Eram muitos os médiuns e muitas as profecias. Ele mandava examinar tudo. Não extingais o espírito. Não desprezar o espírito. Aquilo que vem do mundo espiritual, em outras palavras. Mas fez recomendações que nós olhamos com atenção. Ninguém fez tanto exame de mensagem nesse mundo como esse aí. Allan Kardec. A doutrina espírita não é outra coisa senão o produto do exame das mensagens dos espíritos, feitas por Kardec. E nessa revista espírita ele pergunta, deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? E faz lá um comentário muito grande. Na outra de maio, exame das comunicações mediúnicas que nos são enviadas. Nós vamos abordar algumas coisas deste exame que ele fez em 1863. Por exemplo, de 3.600 comunicações que enviaram para ele, de diversos grupos espíritas, 600 eram más, 2.600 de boa moral, publicáveis 300, mas de grande mérito apenas 100, menos de 3%. Então, vejam como a questão da nossa relação com as informações que vêm através da mediunidade, do mundo espiritual, são complexas e exigem o exame que Paulo recomendou, desde 2000 anos atrás. Então, o que ler? Olha só a orientação de Kardec. No mundo invisível como na terra não faltam escritores, mas os bons são raros. Bons escritores espíritos e bons escritores homens. O médium é um instrumento deste circuito. Olha, nós temos que fixar sempre isso aí. O que é doutrina espírita ou espiritismo? Se a gente não souber bem que seja doutrina espírita ou espiritismo, a gente não consegue resolver certas questões. São as obras básicas de Allan Kardec? O que é que vocês acham? São ou não são? Quem acha que são, levanta a mão.
vocês não estão errados, não. Porque mais da metade ficou calada, a outro tanto levantou as mãos. Na verdade, não são as obras básicas, porque senão a gente tinha que estudar o Espiritismo só nas obras básicas. Mas o Espiritismo está nos princípios e leis contidos nas obras básicas. Então, eles foram repassados para outras obras também. A gente estuda o Espiritismo estudando também outros autores, senão Allan Kardec, outras obras, de outros espíritos, senão aqueles que auxiliaram a codificação. Que princípios são esses? Pega o Livro dos Espíritos, o índice, e veja lá quais são os princípios da doutrina espírita. Está aí a lista. É a lista que está lá no índice do Livro dos Espíritos. Quais são as leis? Estão aí as leis. As leis da terceira parte do Livro dos Espíritos. E a obediência a essas leis gera ainda a questão da felicidade atual ou futura. Ou as penas do momento que passa ou do momento que virá ainda. Então aí está o Espiritismo em seus princípios e leis. O Espiritismo não é obra acabada, afirmou Allan Kardec. Mas, ao menos isso, nós precisamos conhecer e conhecer bem, sem perturbações. Muito bem. A obra de Chico Xavier tem exatamente isso. Toda a obra de Chico Xavier, como médium, os princípios e leis da doutrina espírita estão aí na sua integral pureza. Então é uma continuação das obras de Allan Kardec. Interessante observar que no site vinhadeluz.com já tem 464 obras de Chico Xavier. Só desse ano, que ele já foi em 2010. Só desse ano tem uma porção lá. Que estão publicando as coisas que ele deixou para trás. Né? Princípios e leis. Então nós estamos aí. E a literatura espírita, meus irmãos, tem uma vasta abrangência. Ela envolve tudo que tem nesse mundo. Qualquer assunto, qualquer coisa, de qualquer atividade, usos e costumes, etc., você acaba podendo aplicar as ideias, os princípios e as leis do Espiritismo. Por isso mesmo, existem conflitos. Ah, sim, como seria bom se tudo fosse um céu dos anjos. Mas com a abordagem de tudo o que existe no mundo mental de todas as criaturas, e ainda a ser aplicado em tudo o que existe no mundo material, tem que dar conflito. A origem desses conflitos, vocês sabem de onde vem? Vocês fazem ideia? É dos homens ou é dos espíritos? Dos homens, claro. Claro que é dos homens. Mais claro ainda que eles não estão sozinhos, nunca estão, né? Então, esses conflitos decorrem desta relação dos homens com os espíritos, fazendo aquilo que, na verdade, é o movimento espírita. Não estamos mais nos referindo à doutrina espírita, já estamos falando de movimento espírita.
Então, o movimento espírita é aquilo que os homens fazem do espiritismo, ou com o espiritismo. Mas os homens nunca estão sozinhos, eles estão sempre se relacionando. Nós já aprendemos essa lição. Vivemos em permanente relação com os espíritos. Muito bem. O Cefac sofre exatamente o reflexo desses conflitos. Por quê? Porque o Cefac participa intensamente do movimento espírita, recebendo a influência de fora e também mandando para fora coisas. É ou não é? E muitas coisas. O Cefac é uma casa que participa ativamente há muitas décadas do movimento espírita, exportando muitas coisas lá para fora e sendo lá de fora influenciado pelas coisas que são geradas lá fora. Por exemplo, 30 dias, terminando hoje, os últimos 30 dias. Olha aí, quantos acessos ao site do Cefac. Por diversos locais. Então, é uma prova, simplesmente, só para passar os olhos. Disciplina é um local, é um aspecto dos conflitos. Não aqui dentro, nós adoramos isso, mas lá fora se discute se devíamos estar fazendo silenciosamente uma preparação ou conversando alegremente sobre qualquer assunto para sermos felizes. Isso é discutido muito gravemente aí fora. Mas nós seguimos desde o começo, desde o tempo do fundador da casa, esta ordem, seguir o regime escolar e a disciplina em todos os aspectos. Nós já fazíamos, mas desde o começo tivemos o apoio dessa mensagem de Bezerra por Chico Xavier, que nos deu toda a orientação, dizendo que nós estamos corretos naquilo que fazemos com relação à disciplina na casa. Está no site do Cefac. Todos aqui já deviam conhecer essa mensagem muito bem. Vocês querem ver outro motivo de problemas, de conflitos? Política. Nem todos enxergam a questão de candidatos, momento político, de eleição, de espiritismo em relação com política, da mesma forma. Mas nós também seguimos a orientação dos espíritos, especialmente através de Chico Xavier. E está aí no site. Vocês conhecem. Se não conhecem, deviam conhecer. Está lá no site. Tem um estudo a respeito disso. Não teve nada que deu mais repercussão, acho que no Brasil até agora já está dando no mundo, porque o pessoal da Alta de Souza levou isso lá para o mundo inteiro e está uma confusão aí. Correntes, nossos estudos e explicações estão à disposição de qualquer um na internet. Já existem livros, já existem palestras, e cá entre nós, coisas até bem estudadas e muito explicadinhas. Vocês querem ver uma fonte de conflitos? A identidade de vidas passadas. No movimento espírita é um tal de dizer que fulano, que foi não sei quem. Não aceitar isso não. Tá certo? É uma questão de opinião pessoal.
Um também motivo de conflitos, células-tronco, vocês lembram? Um tempo atrás era uma agonia. Era uma conversa muito grande dentro do movimento e fora do movimento espírita, né? Até na ordem política. Então, doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médica Espírita Nacional e Internacional, uma pessoa importantíssima, ela dizia que a doutrina espírita considera como prática abortiva a utilização de célula-tronco. Eu, como pessoa, não gostava disso. Eu achava que era cercear as investigações da ciência. E outros espíritas, e livros existem de outras pessoas dizendo que não concorda com isso não, e provam lá, com uma argumentação. Então, é assunto técnico, é bom que se conheça do assunto para falar sobre ele. Mas para vocês verem como no movimento espírita existem divergências de opinião. Não é na doutrina, é no movimento. Eutanásia e distanásia, isso também deu motivo a conflito. A doutora Marlene Nobre afirma com segurança, somos contrários, somos a favor de uma morte. Somos a favor de uma morte natural ocorrendo no tempo certo. Tem coisa mais lógica do que isso? Mas os meandros técnicos dessas questões aí sugeriram uma série de divergências de opiniões dentro do próprio movimento espírita. Então, conflitos não faltam para nós. Esse jornal põe isso na capa, colocando a questão de um tabu. Muitos acham no movimento espírita que o espiritismo tem muito mais para oferecer a respeito do tema homossexualidade, etc. Muito mais para oferecer do que simplesmente a postura do tabu, com a qual hoje está se resolvendo todas as questões de chamadas de preconceito. O Espiritismo tem muito mais conteúdo do que uma simples taxação de tabu para uma questão tão grave como essa. Conflitos. Rustem, não teve coisa que deu mais morte do coração dentro do Espiritismo. Não tem. Olha, tem gente que já morreu de ódio por causa dessas questões. E gente que continua ainda procurando a morte por causa desse tema. Nós resolvemos a questão aqui no Cefac, inclusive, está na internet, um estudo com 4 reuniões, partindo de certos princípios, respeitando inteiramente Kardec, respeitando inteiramente Rustem, colocando áudio dentro da questão, lembrando que foi o próprio Kardec, na última obra dele, que foi publicada, Allan Kardec, Catálogo, ele coloca na segunda parte, como complementar da doutrina espírita, os 4 evangelhos de Rustem. Obra complementar, listada por Allan Kardec, que não gostou da tese do corpo fluídico. E neste estudo que eu fiz, eu expliquei por quê. Quem quiser e ainda não viu, levanta a mão quem viu, por favor. Muita gente ainda não viu. Eu mandei levantar que é para ver quem não viu. Obras contra o Espiritismo. O que se deve fazer? É proibir? Allan Kardec, nesse catálogo, coloca na terceira parte, obras contra o Espiritismo. Será que ele mandou proibir ler? Olha o que ele disse. Proibir um livro é provar que se o teme. O Espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra si,
e proibir-lhes a leitura a seus adeptos, chama a atenção destes, dos adeptos, e do público, para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. Ele colocou as obras sérias contra o Espiritismo, porque obra sem valor também tem aos montes, né? Mas tem gente que pretende estar com a verdade e aborda com a seriedade de uma pessoa honesta contra o Espiritismo. Está aí. Proibir não é o caminho, afirmou Allan Kardec. Então, examinai tudo. A linha que está sendo seguida é a do exame de tudo, mas para reter. Muito bom. E manda comparar, manda trabalhar. Bom, e no Cefac? Vamos agora acompanhar algumas colocações de Kardec naquela revista espírita que eu falei, 63. Por toda parte onde são obtidas coisas superiores não pode haver interesse pelo que é fraco e medíocre. Aí eu pergunto, será que está havendo interesse por coisas fracas e medíocres entre nós? É uma boa avaliação. É para pensar ou não é? É para pensar ou não é? Mesmo a pessoa mais competente pode enganar-se, afirma Allan Kardec no artigo daqueles exames que ele fez, daquelas mensagens todas, 3.600. Tudo está em enganar-se o menos possível. Então, todos, o mais competente, pode enganar-se. A questão é enganar-se o menos possível. O que a gente faz num negócio desse, onde sempre pode ter algum engano? O que a gente deve fazer? Porque não existe o infinitamente certo naquilo que vamos observar, estudar, ler, apreciar. É ou não é? Não é isso que ele está dizendo? Para meditar. Ele ainda fala que existe um bom pecado. Tá bom? Quem é que gosta de pecado aí? Fica sentado. No interesse da causa, em lamentáveis publicações, pode pecar por excesso de prudência. Então, ter prudência nesses casos é melhor que se tenha. Podemos estar errando. Olha só como é que o problema é complicado. A gente tem prudência e às vezes a coisa que a gente pensa que está ruim não é. Mas, no interesse da causa, é melhor dizer, ó, por enquanto, ou chega para lá. Vocês estão me entendendo? É uma reflexão. Eu convidei vocês para fazermos uma reflexão. E aí vamos ver, olha a figura impoluta de Allan Kardec. Olha o que ele vai dizer no Livro dos Médiuns, capítulo 24, da identidade dos espíritos. Das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande, de racional, e o que a vossa consciência aprove. Pronto. Eu vejo uma porção de gente que a consciência dele não aprova aquilo que ele está lendo, mas ele ainda pergunta se aquilo é uma verdade ou não é. O que manda é a consciência, é a nossa consciência. Belo, grande, racional,
quando não passa pela razão, Kardec jogava no lixo. Ele escreveu isso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. Era o primeiro corte que ele fazia nas coisas. Não passa pela razão, puf. Passou pela razão, aí ele continuava. Não quer dizer que está certo. Não quer dizer que virava doutrina, nem nada. Agora vamos fazer uma conversa entre nós aqui. O que é que Kardec diria? Diverge dos princípios da doutrina espírita. Apresenta alguma coisa para nós que diverge daqueles princípios que nós vimos no começo da nossa conversa. O que eu faço com isso? Diverge. Não é espiritismo, gente. Não é espiritismo. Se você tem certeza que é divergente da doutrina, você não está lendo o espiritismo. Você pode até estar escrito que seja, mas você sabe que não é. O seu comportamento na relação com o tema, com o assunto, seja lá o que for, é de precaução e de ouvir coisas que não são nossas. Às vezes a gente ouve coisas como aquela que disseram que a corrente não era espiritismo, né? Dolorosa. Não passa pela razão. O que eu faço com uma coisa que não passa pela minha razão? Pela minha. Não é pela dos outros. Porque eu não posso sair perguntando, passa pela sua, pela minha. Porque eu estou lendo uma coisa em casa, isolado, estou de férias, não passa pela razão. Eu não tenho como perguntar a alguém mais sábio que eu. O que eu faço? Lixo. É a recomendação de Kardec. Ele não passa pela razão, lixo. O Espiritismo inteiro passou pela razão de Allan Kardec, a dele. Não era dos espíritos, não. Ele perguntava para os espíritos. Quando ele tinha dúvida, ele procurava São Luís, etc. Mas tinha que passar pela razão dele. Divergência entre autores, opiniões, afirmações. Algumas são opiniões, é mais fácil da gente saber, porque o sujeito escreve. Na minha opinião, eu acho o quê? Mas tem uns que escrevem assim. Isso é isso, assim é assim. Não dando margem a dúvida nenhuma. Bom, mas tem divergência entre autores, palestrantes, vídeos, etc. É impossível confirmar. O que eu faço com isso? Jogo no lixo? Eu não disse que não passa pela razão, eu disse que tem divergência entre autores. Aí vamos lá, primeira opção. Primeira opção. São duas coisas que não passam pela razão. Então, lixo. Os dois divergem entre si e a minha razão não aceita nenhum nem o outro. Segunda opção é que uma delas passa pela minha razão, eu posso apreciá-la, posso reservá-la, embora divirja de outro. A obra do Áureo, por exemplo, tem coisa que diverge de outras obras do Universo e Vida. Eu adoro o Universo e Vida. Não é? Eu coloco as outras em segundo plano. Mas eu prefiro aquela obra do Universo. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Nós temos que aprender a nos colocar diante das questões, das dificuldades interpretativas, das divergências. Terceira opção, qual é? As duas
não trazem simpatia alguma, mas também não ferem grandes princípios, são apenas divergentes. Um diz que uma coisa aconteceu de uma certa forma, o outro diz que aconteceu de outra. Eu coloco os dois sob a ação do tempo. Quem sabe o tempo vai resolver. É ou não é? Eu não posso dizer que não presta, que os dois estão errados, que um deles pode estar certo. Eles são divergentes, só um pode estar certo, é ou não é? E a quarta, vocês podem fazer a sua colocação também, tá? Eu fiz 3 já, chega. Agora vocês façam a quarta, tá bom? Perturba sem nada acrescentar. Lixo. Olha, tem coisa aí perturbando gente que eu vejo e não acrescentando nada, nada. Você quer saber quando uma coisa não acrescenta nada? É quando você lê aquela coisa e passa um mês e você não lembra nada daquilo. É uma das formas de você saber que aquilo não acrescentou nada para você. Só guardamos a aflição de ter lido alguma coisa que já nem lembramos bem o que é, mas que nos deixou perturbado. Lixo! Atenção, instrutores. Afirma Kardec naquela revista espírita, naquele artigo do exame. Uma coisa pode ser excelente em si mesma, muito boa para servir de instrução pessoal. Quer dizer, muito boa para mim. Muito boa para você, como pessoa. E ela é excelente em si mesma, mas o que deve ser entregue ao público exige condições especiais. Olha, eu estudei Espiritismo mais de 50 anos. Você não sei quantos. Mas tem gente que vem aqui entre nós começando. E gente que já começou há algum tempo e não amadureceu ainda. E isso aqui dentro do Cefac, fora do Cefac, na nossa casa, no nosso lar, no nosso relacionamento como pessoa. Principalmente aqui dentro. Uma bela lição para instrutores. No meio de boas coisas, está no livro dos médiuns. Espíritos hipócritas insinuam afirmações mentirosas. No meio de boas coisas. Por causa da influência moral do médium. Todos nós temos algum problema. Todos nós somos anjinhos, santinhos. Todos os médiuns que estão escrevendo dentro do ideal espírita são santos, eles não têm defeito, eles não são sujeitos à ação espiritual inferior. Então não deviam estar aqui na Terra, que é um mundo de expiação e prova, deviam estar no céu. O que Kardec recomendou fazer? Cortar sem piedade toda frase equívoca e só conservar o que a lógica aceita. Cortar tudo que é equívoco. Mas você tem que julgar. É você que tem que julgar. Você não encontra disponível aí, a não ser a própria doutrina espírita, sempre disponível nos seus princípios e leis.
Mas você não precisa jogar tudo fora. Aproveita o que é bom. Mas joga fora o que não presta. É uma coisa que a gente tem que saber fazer como pessoa. Não tem como transferir isso para outro. Na dúvida, abstente. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Está vendo? Na dúvida, abstente. Você não vai morrer porque tem um assunto que alguém está dando uma importância para ele e você vai ter que entrar nele para dar a mesma importância. Não. Nós não estamos nessa fogueira ainda. O mundo não está acabando nesse sentido do progresso, das coisas. Nós estamos caminhando com as nossas pernas. Ninguém tem que caminhar com a perna dos outros e nem tem que acreditar em tudo que os outros são capazes de fazer. Dizer, falar, etc. Nas contradições, olha só, agora é o espírito da verdade, no livro dos médiuns, parágrafo 301. Estudem, comparem, aprofundem. Se o conhecimento da verdade tem esse preço, nós temos que evoluir às custas do suor. Contradição? Olha aí, estuda, compara, aprofunda. Se você quer ter algum valor pessoal, é esse o preço. Não é ficar querendo que a coisa seja resolvida por milagre, porque você não quer fazer o seu esforço e você tem a tendência de adotar. Não adote. Estude, compare, aprofunde-se. Esse é o preço. Também do espírito de verdade. Uma coisa que acontece demais, meus irmãos, naquilo que não é útil, especialmente. O papel dos espíritos não é de ensinar-lhes as coisas desse mundo. Quem fala isso é o espírito de verdade. Prestem atenção. O papel dos espíritos não é ensinar-lhes as coisas da terra, que é o que nós gostamos. Falou que vai tremer a terra, nós estamos felizes. Ou infelizes, mas vamos ficar muito sensibilizados. Presta atenção, o papel dos espíritos não é ensinar-lhes as coisas desse mundo, mas de guiá-los de modo seguro naquilo que lhes pode ser útil no outro mundo. Se a gente pegar essas coisas e colocar nas nossas apreciações dos trabalhos alheios, nós vamos ser mais felizes. Criaturas mais simpáticas até, porque somos muito rançosos às vezes, né? Serve, não serve, presta, não presta. Eu estou aflito, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou morrendo. Não morra, não morra. Não morra, não faça isso. Estude, analise, aprofunde-se. Lembre-se da doutrina espírita. No Cefac, proibição ou liberdade? O que vocês acham? Que temos adotado através do tempo aqui no Cefac? Proibição, eu ouvi? No Cefac você sempre pôde ler de tudo, discutir todos os assuntos com seus pares. Ninguém nunca impediu você de ter a sua opinião e discutir os seus assuntos com qualquer outra pessoa dentro da casa, mas sempre foi dever do médium só reter o que considerar bom. Sempre foi seu problema e não nosso.
Nunca ficamos dizendo que a verdade está conosco. Temos sempre o cuidado, coletivamente falando, dentro de conceitos gerais, de nos colocarmos como estudantes de todas as questões que sejam importantes para o nosso progresso comum. Nunca demos lição de quem está de cima olhando para baixo. Apesar de que estando no palco não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Né? Questão só física, mas não emocional, não mental. Não é assim que nos sentimos aqui. Como abordá-las no CEFAC? Questão de conflitos. Por exemplo, quando alguém faz uma pergunta. Nós temos que conhecer o assunto. Como é que eu vou falar desses assuntos aí se eu não conheço nada deles? A maioria deles está no site do CEFAC. Eu tenho que conhecer das coisas para poder falar para os outros que perguntam para se esclarecer. Senão eu estou fazendo um ato de covardia. Eu não sei e fico fingindo que eu sei, confundindo a cabeça dos outros, atrapalhando a vida mental alheia e perturbando, no caso, o CEFAC, que fica sendo responsável pelas coisas irresponsáveis que uma pessoa possa falar quando desconhece um assunto e diz besteira, besteira, fora dos princípios, fora da lógica, fora daquilo que seja o ideal em termos de cuidado, de paciência, de tolerância, de humildade, separar a doutrina de opinião. Nós temos que saber o que é doutrina espírita e o que é opinião. Os grandes oradores importantes, eles estão cheios de opinião. E nem sempre com tanta doutrina assim. Mas é a doutrina que dá a força às opiniões que eles dão como pessoa. E nós precisamos aprender até a fazer essa distinção. Até para valorizá-los mais, como cresceram. Mas essa observação também nos faz crescer, porque a gente começa a enxergar a gente mesmo. Estou indo, não estou parado. Vocês estão me entendendo ou não estão entendendo nada? Diferenciar espiritismo de movimento espírita. Ora, isso, quem não consegue fazer isso, olha, devia conseguir, porque tem uma diferença extraordinária e movimento espírita é conflito. O tempo inteiro. E a doutrina espírita é amor. O tempo inteiro. Precisamos saber fazer essa distinção, né? Esclarecer sem confundir. Tem gente que tenta esclarecer e confunde a cabeça de todo mundo. Como eu estou aqui nesse momento, não? Ai. Manuel, orador, cultivarás a verdade. No programa do CEFAC, sabe quem é essa aí? Sabe? É a mãe Zeferina. No site do Regeneração de Goiânia, tem a imagem dela lá. Tem condições especiais no programa do CEFAC, as obras de Kardec, as obras do Chico, e nas outras obras o que é compatível com essas. Foi o que o Paulo mostrou aqui na reunião da quarta-feira passada. Ela dizendo isso para nós. Aqui, Kardec, Chico Xavier e o restante, o que está corretamente relacionado a estas tais. No CEFAC, que diria a mãe Zeferina? Só devemos afirmar como princípios o que está evidente na doutrina espírita. Seguir o programa da casa, semear confiança no coração alheio.
O programa da casa semeia confiança quando nós não deturpamos esse programa com opiniões sem base, sem certeza, baseado na incerteza de outras fontes incertas, que nem existem convergência com outras fontes espíritas do movimento espírita. Ficamos criando caso inútil, que não tem solução. Divulgando comunicações dignas de interesse, faça uma coisa útil. Divulgando as que são fracas, insignificantes ou más, faça mal em vez de bem. É ou não é? Estou certo, estou errado? Meus irmãos, olha, examinai tudo, não extingais o espírito. É essa a lição de Paulo e está valendo até hoje. É para examinar tudo, tem que ter paciência com tudo, mas dentro desses critérios de fazer a coisa de forma útil e colocando-se sempre como estudante da doutrina que já sabe alguma coisa, etc. E agora, eu vou pedir para colocar uma urna de sugestões, ou na livraria ou na tesouraria, para que vocês, dentro desses conceitos de movimento espírita que nós pusemos hoje, e do Cefac dentro disso, possam fazer sugestões, observações a respeito de coisas que muitas vezes nós precisamos receber de vocês. Coisas que vocês concordam, coisas que vocês enxergam, análises que querem fazer de alguma fonte, de alguma sugestões que querem dar para a gente poder tomar decisões corretas, conforme o sentimento e a necessidade que vir a aparecer na casa. Tá bom? Combinado? Valeu a reflexão? Que Deus seja louvado, meus irmãos, que nos tornemos cada vez mais úteis. Então vamos procurar manter o pensamento ligado aos mentores.